Enfim, aí esse cara, ele me indicou para a coordenadora que era do CRAS, né? Lá do município de Ouro Verde. E aí... Green Gold. Sabe por que é Ouro Verde, não? Por causa do café. Que era considerado ouro, entendi. né? E as plantações de Sim. cafés verdes, Verdinho. né? E era considerado ouro, né? Na época, pelo valor, né? Que tinha, Sim, né? sim. E é porque a gente fez um documentário com lá, a molecada tá fez um sabendo, tá documentário sabendo. sobre isso lá, ó. A molecada que fez. E aí, eu Tem começo. umas fotos, né, também muito bonito que você fez. Ah, lá. teve. Então, aquelas fotos que eu mostrei, depois a gente deixa uns links, enfim, deixa de alguma forma. Tem o link do Instagram aí. Tem um link no Instagram, no meu Instagram tem esses rolês todos aí. Muitos daqueles trabalhos foram feitos pelos alunos, isso que é o mais bacana. legal. Então, eu começo a dar aulas lá, junto com esse Adriano, depois eu dou aula sozinho também, mas a gente dá aula pra molecada, né? Aula de fotografia, aula de cinema, né? Aí a gente realizou, inclusive, esse documentário. A molecada fez, né? Lógico que a gente não tinha aula de edição, por exemplo, que eu falei que é muito importante. Aí eu e o Adriano que a gente editou o vídeo, né? Não teve jeito, a gente precisou editar. Mas a molecada participou de captação, a molecada participou de todo o projeto. A molecada que tá na câmera, sabe? E aí a gente fez isso, fez filme de ficção. Legal. A gente fez uns filmes lá maravilhosas e curtas, né? Sim. Sabe, com produções incríveis. Aí, porque como era um projeto para 6 meses ou um ano, a gente ficava trabalhando muito tempo naquilo lá. Então, eu ensinava a molecada, né? O Adriano, né? Vou falar assim, a Anne, que deu aula comigo também, né? A Anne é minha segunda ex-esposa, né? E a gente trabalhou muito tempo junto, né? Que também tem um relacionamento firmeza com ela, a gente trabalha junto até hoje, tem a gente tem um monte de trabalho juntos. A gente se separou e tal, mas a gente tem um monte de trabalho junto, inclusive por causa da pandemia aqui. Sim. Né? Mas ela tá nos projetos porque a gente tem uma afinidade no que a gente faz, né? Sim. No audiovisual, ela fez produção, né? Ela fez produção dos filmes, do Reciclos, né? Do filme do parto, né? De outros trabalhos, enfim. E ela dava aula também, né? Porque ela também é formada em pedagogia, né? Então ela tinha essa coisa com a aula, né? Em dar aula, né? Com a docência. E aí a gente dá aula pra molecada lá, cara. E aí mesmo o intuito dessas aulas o intuito não era formar profissionais de fotografia ou de cinema. Mesmo não sendo esse intuito, porque lá a gente trabalhava com pessoas, como eu falei, com N situações... Sim. Críticas, muitas vezes, de emocionais, né? Ou de condições, né? Enfim, condições físicas, um monte de situações. Então, a fotografia, ali, ela cumpria uma função que é uma das suas principais funções, mesmo todos nós, inclusive eu, a gente olhando a fotografia por ela ser bela. Não é verdade? Porque a gente olha uma imagem... Coisa que vem é por ser bonita. Por ser bonita e tal. Geralmente a gente olha uma fotografia por isso. Mesmo eu, zero, eu ainda olho sob esse aspecto. Só que ali a gente trabalhava a fotografia na essência do que ela é. Porque a fotografia é um entendimento, lógico, meu e de muitos outros fotógrafos, né? Que a fotografia ela tem que comunicar ou expressar, falar algo, né? Sim. Ou transparecer Sempre um uma sentimento. mensagem por trás, né? Tem uma mensagem, né? Fotografia como linguagem artística, então Então a gente trabalhava isso na fotografia com molecada. Então, digamos assim, de uma forma muito até superficial, eu diria que essa molecada que a gente dava aula, eles aprendiam de alguma forma a se expressar por meio da fotografia ou do vídeo, quando era o caso do vídeo, né? Então eu dei aula ali em Ouro Verde, em Paudalho, em Junquerópolis. Eu só não dei aula em Dracena. Né? Depois eu dei aula em Pacaembu, a gente fez grandes projetos em Pacaembu, até Damantina eu dei aula. E aí os projetos consistiam nisso. Então era a fotografia para fazer com que o sujeito, aqueles adolescentes, geralmente adolescentes, tá? Tinha alguns até mais crianças um pouco, mas geralmente a faixa etária era adolescente e vez ou outra tinha algum adulto no meio, vez ou outra, ali tinha alguma exceção. Mas na maioria adolescentes, para eles sentirem um apoderamento através da fotografia como linguagem artística e como forma de se expressar. Sim. Então, essa era a principal função. A gente conseguiu fazer isso na maioria dos projetos. É importante, sempre, porque às vezes você pega uma galera, sei lá,
Cara, às vezes tá num momento triste, depressivo. Exato. Tantas vezes. E às vezes numa foto, num vídeo, você vê que ele tá naquele momento. Exatamente. Ele traduz o sentimento através daquilo. Agora eu me arrepiei pra falar disso. Eu sou foda. Você é foda. Teve uma situação de uma aluna que passava por por um problema familiar, né? Por um abuso, não era abuso sexual, não era, nesse caso, embora, infelizmente, a gente pegou uns casos assim ainda. Que dó. É muito foda, porque aí você vê, eu ficava putaço, da revolta. Revolta, mas enfim, né? Mas nesse caso era uma violência só por parte do pai, né? Era uma violência mais física e psicológica, né? E essa menina, né? Ela no que ela estava fazendo, e ela estava fazendo, nem era fotografia, porque a gente estava fazendo vídeo, e na verdade ela meio que estava escrevendo o roteiro, porque a gente, sabe, porque eu passava por todas as etapas, porque tinha a parte técnica, onde eu ensinava, né, não, vamos fazer o roteiro, vamos aprender a fotografia, fazia até storyboard, tinha turma que tinha uns desenhistas lá que fazia storyboard, sabe, tinha uns rolês assim, né, aí ia fazendo essas coisas, né, e essa menina, né, nessa parte do roteiro, a forma com que ela estava contando uma história remetia a uma coisa triste, meio tal, Mas meio... ficar muito triste, uns detalhes e fala, puta... então, tipo assim, não tem como inventar, né? Acho que a pessoa tá passando, tá vivendo isso. Exatamente, sabe? Então, tinha esse rolê também, sabe? Aí, lógico, aí a gente percebeu aquilo ali, a gente levou pro psicólogo, não, teve ajuda, tá? Porque tinha um psicólogo lá super bacana e tal, então... Teve uns rolês assim, né? Depois não resolveu tanto assim, mas teve um atendimento e tal, né? Mas você ainda consegue identificar, Você consegue identificar, a gente consegue né? salvar todo mundo, é verdade? Não, exatamente, Aliás, é uma coisa que eu sempre falava. Eu sempre falava assim, ó. Porque às vezes alguns alunos desistiam, né? A gente teve alunos desistentes, porque nós estamos falando de projeto social, não é uma pessoa que está pagando para fazer um curso de fotografia, né? Mesmo assim, ainda pode desistir, mas não é isso ainda, né? Nós estamos falando de alunos que são quase forçados, eles tinham que quase que ir lá para poder receber a bolsa, sabe? Sabe um rolê assim? E a gente tinha, né, eu, o Adriano, a Anne, quando tava dando aula, a gente tinha sensibilidade, né, para poder fazer de tudo para cativar aquele aluno, para acolher, para poder ele permanecer. Mas não tinha jeito, um ou outro ia deixar de participar por N motivos, né? E aí nós ficávamos muito mal, assim, ainda nesses momentos, porque falar, puta, perdemos fulano, sabe? E às vezes é situação crítica. Uma vez lá em Adamantina, tipo, era pro CREA, única vez que eu dei aula em projeto social no CREAS, porque o CREAS é mais crítico, é mais... Quando tem esses adolescentes são mais problemáticos, geralmente cumprindo medida socioeducativa e umas coisas assim, né? Aí teve um desses alunos que desistiu e aí depois ele foi preso. Preso assim, ele foi pra Fundação Casa, sabe? Sim. Aí é triste. Aí eu ficava mal. Eu ficava mal porque falava, putz, esse aluno, né? Tipo assim, de alguma forma eu não consegui cativá-lo o suficiente pra deixar aqui. Mas eu sei que não é isso, tá? Sim, eu sei que não é isso hoje eu sei, né? Era o destino do cara, você não ia conseguir mudar, né? Não ia conseguir mudar, né? Só que em contrapartida, teve muitas situações assim que a gente sabe que nós fizemos a mudança, né, na vida de alguém. De alguma forma a gente mudou a vida de alguém. Porque assim, às vezes você não consegue que o cara fique inserido no meio da arte, mas só do fato dele expressar alguma coisa que ele tá sentindo naquele momento. Exatamente. Cara, Não, é realmente tipo isso. Um psicólogo, o cara coloca pra quase fora, isso. Consegue pôr pra fora. Porque a arte tem a arte de uma forma geral, tá? Porque sim, assim, a música, porque existe musicoterapia, né? Então tem a música, o teatro, que é incrível. O teatro é incrível pra isso. Eu tenho amigos que dão aula de teatro pra essa galera aí. Então, teatro, né? Dança. Sim. Sensacional. Tem um amigo, o Heraldo. Você conhece o Heraldo? Da dança, não? Que é do grafite? Não, o cara é famoso, não. O Heraldo é firmeza total. Da dança, sabe? Ele cansou de dar aulas aula em projetos sociais, inclusive deu aula lá também, sabe? O Gui, que é daqui, que vocês devem conhecer. O Gui Grafite? O Gui também é amigão meu. Já chamamos o Gui Grafite pra vir aqui. Aí, Gui, chega aí, mancada, cola aí, mano. Cola aí, pô. Mancada, não, o Heraldo é amigo do Gui, sabe? Legal. Que é do grafite e é da dança. Então, tudo isso, a gente sabe o quanto que isso é importante como função social, sim, né?
E a fotografia e o audiovisual não é diferente. Sim. É uma arte também, né? É uma linguagem artística e ela também tem essa função. Não é que é a função principal. A função principal da arte, ela é até difícil de falar sobre isso e explicar, mas ela é a sua função... Ai, meu Deus. Como arte, tipo, é meio que ruim de falar isso daí, porque parece que não tá falando nada, mas... A gente envolve em sentimento, isso. Né? Então, tipo, a arte você consegue expressar o que você tá sentindo naquele momento. Arte é arte. Então, fotografia é arte porque ela expressa, ela comunica, tipo, né? O cara ela comunica. Que faz um poema, uma música, exato. Dependendo o estado dele, ele vai fazer um poema, uma música mais alegre, mais triste. E mesma coisa, às vezes, numa produção, num roteiro, numa filmagem, fotografia. Né? Ele consegue imprimir isso. Exatamente. E enfim, então... Não, e aí, ainda complementando uma coisinha que você falou, embora a função não fosse, e não era mesmo, porque no projeto que eu escrevia pro CRAS era isso daí. A arte como forma de expressão, como forma de empoderamento. Eu escrevia isso lá, tava lá no meu projeto, né? Mas, mesmo assim, vários desses nossos alunos, vários, a gente deve ter tido uns... Uma vez a gente fez a conta, acho que uns 100 alunos. Caramba. Uns 100 alunos no total, em todos os projetos, em todas as cidades. A gente deve ter tido uns 100 alunos, mais ou menos, tá? Deve ter saído pelo menos uns 8 a 10, não é muito, mas vamos falar em 10% quase. Poxa, tá bom. Que seguiram no segmento da fotografia ou do audiovisual. Legal. Tem aluno, ex-aluno, né, que trabalha, inclusive editando, tem aluno que trabalha editando, né? Muito legal, cara. O Gabriel trabalha editando. Tem aluno que trabalha filmando, né? Tem aluno que trabalha filmando. Tem aluno que trabalha fotografando. Que legal. Sabe? Tem tudo isso daí. E mesmo aluno que não seguiu exatamente nessa profissão, mas que de alguma forma aquilo ali serviu, faz outras coisas. Cara, mas teve você um projeto desse, você tira 10% que seguiu. Nossa senhora. Não, mas os outros, eu arrepio de novo pra falar, porque mesmo esses outros que não seguiram, porque ali eles faziam isso, faziam aula de skate, faziam aula do grafite, faziam aula da dança, né? Sabe? Faziam umas coisas bem legais. Era ouvido arte, né? Só que aí, de alguma forma, eu tive uma meia dúzia de relatos desses alunos que chegavam e falavam assim, ó, eles me chamavam de professor zero, né? Isso é engraçado, que é professor zero, né? Mas chama de professor zero. Fala, professor zero, o que eu aprendi lá, hoje eu uso na minha vida, porque é isso, sabe? Então, de alguma forma, ou fala assim, não, a forma com que eu aprendi a olhar para fazer a fotografia, a observação, ela é útil no meu trabalho, porque no meu trabalho eu preciso observar tal coisa e isso é importante, sabe? Então, comecei a espelhar, então isso é muito gratificante. Isso daí, eu acho que da minha profissão, de tudo que eu já fiz, isso é o mais gratificante. Tem um monte de coisas que são gratificantes, mas isso é o mais. Saber que eu mudei de alguma forma a vida de algumas pessoas, né? Ou de várias, né? Sim. Então, isso é muito importante. Então, isso é uma parte minha da fotografia que eu considero muito importante, né? Tanto quanto, tipo assim, eu dar aula de fotografia de audiovisual para essa molecada é tão importante quanto eu fazer fotografia ou fazer filmes ou fazer outras coisas, né?